Bom dia, boa tarde, boa noite, à tarde para mim. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre C++. Já faz um tempo que eu não mandei nenhum vídeo, estava aproveitando as férias e preocupado com as provas, foi mais ou menos nessa época mesmo. E, mas a gente voltou aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o próximo passo. Inicialmente a gente ia seguir com Python, porém revisando quem conseguiu passar em OBI, eu percebi que muitos de vocês já usaram C ou C++ já. Então eu queria passar um vídeo sobre C++. Esse aqui vai ser para se você não tem muito conhecimento, já viu Python, mas nunca viu nenhuma linguagem como C ou C++. Se você já viu, você vai conseguir pegar algumas coisas aqui tranquilo. Na verdade, muita coisa de C pode só ser levada direto de lá para C++. Ok, então eu poderia, normalmente em um vídeo aí a pessoa que está fazendo o vídeo ia dizer um pouquinho sobre a história de C++ e de C, essas coisas. Não, se você quiser pesquisar a história, tem um artigo na Wikipedia, deve ser maravilhoso. Eu nunca olhei, mas deve ser útil. Enfim, eu quero falar sobre a linguagem mesmo. E para OBI, o que você vai usar da linguagem, pelo menos quando você está iniciando, você precisa saber esse código aqui. Acabou. E aí depois disso, e obviamente você vai precisar saber fazer, resolver a questão com outras coisas. Mas esse é o código básico para você conseguir fazer alguma coisa no OBI. Na maioria das vezes você vai escrever isso aí e seguir o seu código. Eu normalmente só escrevo todo esse código e vou e depois continuo escrevendo a solução que eu tenho. Mas em geral você vai escrever essa primeira linha, essa aqui, essa aqui, essa aqui, esse return zero também, e esse Olá Mundo é só para mostrar como a gente imprimiria Olá Mundo. Ok, é muito mais coisa do que em Python, se a gente for olhar. Tipo, em Python a gente só colocaria print, sem esse F, Olá Mundo, e nem teria essa barra ao contrário e o N. E nem as ponto e vírgula. Ia ser só isso, sabe? Mas, tipo, aqui é bastante mais coisa. Em geral, não olha muito pra isso. Não se importe. O que importa mesmo no código vai estar dentro dessas chaves. É o que a gente vai ficar olhando agora. O resto, imagine que é magia. Faz alguma coisa que é necessário para o programa funcionar direitinho da forma que a gente vai usar na OBI. Depois de algumas aulas, a gente vai entender exatamente o que esse include faz, o que essa linha faz, o que é esse main, o porquê que tem um int antes dele, por que a gente retorna zero, essas coisinhas. A gente vai entender depois. Por enquanto, eu quero tentar mostrar o básico dessa linguagem para a gente conseguir entender. Ok, então nós temos esse código e aqui nós temos essa linha aqui que é printf, olá mundo, e aí contra barra, que é como eu chamo essa barra ao contrário, n. Ok, eu acho que dá para deduzir que isso aqui vai imprimir esse texto. Só que eu não sei o que esse contra barra n significa, eu não sei se eu expliquei na aula, nas últimas aulas de Python, mas ele tem um significado interessante. E tem esse f aqui. Ok. Bom, em geral, a gente vai usar essa função aqui para imprimir coisas, como deu para deduzir. Esse F aqui significa que a gente consegue formatar o texto. Lembra quando a gente vinha em Python e colocava um print e aí dentro a gente colocava um f-string, que era um string, o texto, só que com F antes? Pronto. Aqui o F fica no nome da função. É uma printf, que é um print formatado. A forma com que você formata vai ser bem diferente de Python, mas também tem como formatar. Esse é o importante. E esse contra barra N eu acho que vai ser mais fácil mostrar. Mas antes vamos ver como é que a gente rodaria esse código. Bom, para executar a gente vai ter que usar o... Eu vou usar aqui o GCC, porém existem outros compiladores. Existe o Clang, existe o compilador da Microsoft, que se você instalar o Visual Studio, não o Visual Studio Code, aquele lá que a gente tinha instalado, o Visual Studio, que é um outro aplicativo totalmente diferente, ele vai instalar um compilador de C e C++. Esse GCC ele funciona em todo lugar, ele já vem instalado na maioria das distribuições Linux e não é tão difícil de instalar na maioria das vezes. E além disso, ele simplesmente
funciona. Ele é o mais famoso e é o que a UBI funciona. Que a UBI usa, perdão. Então eu recomendo, se vocês forem instalar algum, instalem esse. Só vai ser um pouquinho de dor de cabeça se vocês forem instalar no Windows. Porém, um tutorialzinho, vocês podem pesquisar alguns tutoriais, segue o tutorial direitinho e vai dar tudo certo. Esse GCC é de GNU, que é o nome do grupo que faz o compilador. Esse primeiro C é de C/C++, e o segundo C é de compilador. Quando a gente instalou o Python, quando a gente instalou, né, naquele primeiro vídeo, a gente não estava realmente instalando um compilador. É uma coisa diferente. A gente instalou um interpretador de Python. O que um interpretador de Python faz? Ele lê seu código e roda ele na hora. O GCC, meu Deus do céu. O GCC, ele não roda o seu código. Ele não faz isso. Ele só vai pegar o seu arquivo de código, que aqui a gente coloca .cpp no final, de C, e aí o mais é plus em inglês, então pp. E ele vai pegar seu código e vai transformar num executável que você pode só clicar 2 vezes e rodar. No Windows. No Linux funciona um pouquinho diferente. Aqui, ele vai criar um arquivo chamado a.exe, e se vocês se lembram, o .exe no Windows é de executável, ou a.out no Linux. Se você rodar esse arquivo, ele vai imprimir o Lamundo, como é de se esperar de um código que imprime o Lamundo. Pronto. Se vocês verem, quando vocês rodarem o G++, que é o compilador de C++ do GCC, vocês vão ver que ele não vai imprimir nada. Depois disso, ele só vai demorar um pouquinho e pum, imprime. Eu posso até mostrar aqui. Eu tenho o mesmo código aqui. Se eu vier e simplesmente vier aqui e rodar G++ e eu rodar esse código, vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho e depois não vai acontecer nada. Pronto. Ué, o que aconteceu? Porque, normalmente quando a gente escreve alguma coisa no terminal, ele avisa, né? Bom, os compiladores, normalmente eles fazem assim. Se tudo der certo, eles não imprimem nada. E aí, top. Ou eles só vão imprimir que deu tudo certo. Acabou. Normalmente, quando alguma coisa é impressa, é porque deu algo errado. Então, de exemplo, se eu retirar... Vamos usar essa primeira linha. Eu vou tirar essa primeira linha. Pronto. Que ela é importante. E eu tentar rodar isso aqui, vocês vão ver que ele agora imprime um monte de coisa, tem aqui erro, enfim. A gente não vai ler tanto esses erros porque eles são um pouco confusos no início, mas com o tempo vai ficar um pouco mais claro o que eles querem dizer. Pronto, ok. Então ele só vai imprimir alguma coisa se der algo errado. Esse é o tipo de coisa que ele vai informar. Ok, então a gente pode usar o GCC, especificamente o G++, para compilar os nossos códigos em C++, e aí a gente vai ter um executávelzinho que a gente pode só rodar. Ok, top, legal. Mas a gente não vai usar ele. A gente vai usar uma versão online porque pode ser uma dor de cabeça demais vocês tentarem instalar em casa, e pedir para que vocês instalem agora pode ser difícil demais. Porém, eu recomendo vocês usarem porque, na minha opinião, usar um editor de texto de verdade, como o VS Code ou o outro que eu vou usar aqui, é muito melhor. Ok, para vocês encontrarem, só pesquisem C++ online. Pronto. Pesquisando isso aqui, vocês vão encontrar alguns. Entrem nesse do Online GDB, ele funciona muito bem. Só clicar e vocês vão chegar nessa parte. Apaguem esse código. E já que, como eu disse, vocês vão usar muito esse código aqui na UBI, eu recomendo que vocês decorem. Então, e é uma forma boa de vocês decorarem vocês manterem ele do lado e aí vocês irem escrevendo ele à mão. Então, vocês vão lá escrever o código à mão. Eu já decorei esse código de tanto que eu já escrevi ele. Então, tem isso. Mas vocês vão decorando com o tempo. Depois disso, using. E aí, se você sabe inglês, vai ser melhor ainda, porque você pode decorar as palavras e não as letras.
E aí aqui só um return 0. Pronto. Só um aviso, esse return 0 não é necessário. A gente vai entender exatamente o que ele faz depois. Lembrem, essa parte aí é um tanto de magia. Não pensei muito no porquê que é assim. Aceitem por enquanto. No futuro a gente vai entender um pouco mais o que cada uma dessas coisas faz. Ok, abrindo isso aí, vocês vão poder clicar aqui em salvar, aí vocês vão poder baixar seu arquivo, ou o que for. O que vocês quiserem fazer nele. Ok. Em geral, como eu disse, muito desse código a gente não entende muito, então vamos focar só nessas 4 linhas de código. Se eu acabei de reescrever, então eu não vou, sabe, reescrever. Mas aqui está. Foquem nessas linhas. Esse main aqui, ele significa, é aqui onde começa o nosso programa. É como se ele fosse, estivesse avisando para o compilador que ele quer que a próxima linha de código seja a primeira a ser realmente rodada. Pronto. Quer dizer que isso aqui não é código que roda? Não, não é código. Não é instruções para o computador fazer alguma coisa. Isso aqui significa um negócio totalmente diferente. A gente vai ver depois, lá para uma aula bem longe daqui. Enfim, como a gente vê, esse printf, ele imprime e formata o nosso texto. A gente não está formatando nada, a gente só está colocando o texto aqui e está dando tudo certo. Porém, a gente colocou esse contra barra "n", né? Bom, ele tem um negócio bem interessante. Esse aqui é o meu PC. Ele significa isso aqui. Ele vai dizer para o que está imprimindo, o console, que é como a gente chama. Imprime todo esse texto e depois pula de linha. Vai para a próxima linha. Esse contra barra "n" significa nova linha. Você pode imaginar assim. Fica mais fácil de decorar. Então significa que se eu tirar ele, não vai pular linha? Bom, vamos ver, né? Então, vou pegar o nome do arquivo, que eu coloquei esse aqui. Ok, aparentemente rodou, tudo certo. E aí a gente deveria ter um arquivo chamado a.out aqui. Se eu tentar rodar... Olha, ele imprimiu lá mundo e depois continuou o negócio que o meu terminal imprime automaticamente. Estranho. Bom, então é por isso que eu sempre coloco esse pula-linha, porque senão quando a gente estiver usando, vai ficar estranho. Então se eu recompilar aqui e rodar de novo, vocês vão ver que está aqui Olá Mundo e ele pula a linha. Ok, então só para deixar mais claro eu vou dizer olá, aqui só, espaço, e eu vou colocar um outro printf. Vocês podem ir testando aí em casa, eu recomendo que vocês façam isso, fica bem mais fácil de entender. E eu vou colocar mundo e aí contra barra "n". E aí de novo tem que colocar o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa eu terminei essa instrução, a próxima vem depois. O que significa que pular a linha não é necessário, você pode escrever seu código assim. Tecnicamente isso aqui é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, não? Porém eu não recomendo, se você faz isso, você tá louco. Isso aqui fica muito confuso de entender. Ok, mas se eu rodar esse código aqui, vocês vão ver que ele faz a mesma coisa. Lembrando que você tem que recompilar toda vez que você for rodar, porque senão você está rodando a versão antiga do código. Pronto, aí ele vai imprimir o Lamundo do mesmo jeito. Se eu colocasse um pulo de linha aqui, entre o olá e o espaço, significa que ele deveria imprimir olá. Aí pula a linha, então vai para a próxima linha. Imprime um espaço, então vai para frente e depois escreve mundo e pula a última linha. Recompilar. E vai se eu rodar. Olha, ele fez isso. Imprimiu olá, espaço, mundo. Legal. Ele fez o que a gente queria. Ok, então a gente já sabe o que esse contra-barra "n" faz. Top. Se vocês não colocarem ele na versão online e rodar, vocês vão ver que ele ainda pula linha. Por quê? Bom, porque o aplicativo aqui ele pula linha automaticamente. Porque sim, porque, sei lá, Deus quis assim, enfim, mas em geral ele não pula linha automaticamente. E fica mais claro se você tiver mais de um print, como a gente fez aqui. Ok. Beleza. Legal que a gente consegue imprimir. Mas
a OBI ela também pede a entrada do usuário, né? A gente consegue, sei lá, ir no Maps e responder olá no Maps Academy. Mas nada além disso. Bom, para a gente pegar o valor, a gente em Python colocava tipo, o nome da variável, e aí int, se fosse um inteiro, e aí input. Isso aqui, né? Bom, aí seria isso com ponto e vírgula. Aqui. Não, não é. Não é. Sinto muito, mas não é isso. Em C++, a gente cria variáveis de uma forma totalmente diferente. Primeira coisa, em Python, quando a gente criava uma variável, ela poderia ser de qualquer tipo. Você poderia dizer que A agora é o texto oi, e na próxima linha você poderia dizer que A é igual a 3. Você poderia fazer isso. A em um momento ia ser um string, e em outro momento ela ia ser um número. Porém, aqui a gente não consegue fazer isso. Se a gente criasse uma variável A, ela sempre ia ter o mesmo tipo. Se ela fosse um inteiro, não vai ser assim, que a gente vai escrever para criar um inteiro, mas se ela fosse um inteiro, por exemplo, o número 7, ela sempre vai ser um inteiro. Você não vai conseguir mudar para um outro valor. Ok, beleza. Então como é que a gente cria essa variável? Bom, a gente vai primeiro dizer qual é o tipo dela. Então vamos dizer que é um int, ainda continua sendo inteiro aqui. E aí a gente vai colocar o nome da variável, né? Então, A. Ok, e agora? Fala o quê? Igual a int input do mesmo jeito? Não, não é assim que a gente pega a entrada. Normalmente a gente faz assim, ó. A gente diz que existe uma variável int A, colocando int, o tipo, depois o nome, depois um ponto e vírgula. Ela não vai ter nenhum valor até agora. E depois a gente vai enviar um valor para ela. Como que a gente envia? A gente vai escrever isso aqui. Ok. Lembrando ponto e vírgula depois de cada uma das suas instruções para o programa. E aqui essa aqui é interessante. Tipo, cin e essas duas setas. E é o nome da variável. Hã? O que é isso? Então, eu vou mentir. Essa sintaxe é um pouco confusa. Esse cin, ele significa... Esse in é de entrada, tipo input. E o C é de caracteres. Então é a entrada de caracteres do usuário. Então, cada caractere os caracteres que a gente for escrevendo, quando a gente vai escrevendo aqui, eles vão para o CI. Beleza. E essas duas setas dizem: tente enviar da entrada de caracteres um inteiro para a variável A. Tente retirar um inteiro de lá e coloque em A. O que acontece se não der certo? Dá erro. Não crasha, tipo, só acontece coisa estranha. É isso que acontece. Infelizmente, a linguagem ela é meio estranha mesmo. Ok. Então agora isso aqui significa que a gente pegou uma variável A. Okay. Como é que eu imprimiria essa variável A? Bom, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui nesse printf a gente vai colocar, dizendo A igual a, e aí em Python a gente poderia colocar tipo mais A. A gente poderia fazer isso e aí ele vai colocar A depois, né? E aí a gente não colocaria o puladinho. Ok. Deixa eu só colocar exatamente como a gente faria. Vocês pegaram um pouco de história de como ia ser. Mas, e aí o outro texto que ia ser um puladinho. Ok. Ser mais ou menos isso, né? Bom, ele está dizendo que houve um erro de compilação. Erro. Operação inválida nos tipos const char estrela, const char 2. Então, pronto. Aí isso aqui é um dos erros de compilação que ele decidiu nos mostrar. Olha, deu errado aí, seu código não compilou por causa disso. E ele não explica claramente o que aconteceu. Resumindo, a gente não pode só somar texto. C++ e C não sabem somar texto. Para a gente fazer isso aqui da forma que a gente quer interpolar um texto dentro, né? A gente vai dizer onde ele vai ficar, aqui em Python a gente colocaria isso aqui, e diria a letra A dentro, né? Aqui a gente vai ser um pouco parecido, a gente vai dizer onde que fica, depois do texto a gente vai colocar vírgula, espaço, vírgula, e aí eu coloco espaço porque é bonito,
e eu vou colocar o nome da variável que eu quero colocar aqui. Porém, se eu só colocar isso, ele não vai funcionar, porque ele não sabe diretamente que chaves significam coloca um texto aqui. Na verdade, ele usa porcentagem e aí alguma letra que diz o que vai ter lá. Id inteiro funciona. Pronto. Eu vou reexplicar isso aqui daqui a pouco, mas vejam isso aqui. Esse texto é A igual a, e aí porcentagem I, contra barra N, e depois a variável A. Ok, resumindo o que isso está fazendo. Esse porcentagem I, ele significa que aqui vai ter um inteiro. É isso que significa. Pegue o próximo valor que tiver aqui depois desse texto e coloque ele aqui dentro. E ele tem que ser um inteiro. Ok. Então se eu colocar aqui, ele vai colocar e vai imprimir direitinho. Vocês vão ver em outros exemplos eles usando D também para imprimir. D e I, nesse contexto do printf, são a mesma coisa. Funcionam do mesmo jeito. Igual. Tem nenhuma diferença não. Porém, em alguns outros contextos, se você usou sinal BI e você usou scanf, você vai ver que lá tem outro sentido. Em geral, aqui significa a mesma coisa. Então, você pode colocar a porcentagem D de decimal, para colocar um valor decimal. Você pode colocar I para um valor inteiro. I faz mais sentido na minha cabeça. Então, eu sempre coloco I de inteiro. Depois desse texto, eu vou colocar uma vírgula e passar mais um valor para printf. Lembra que quando a gente queria passar mais de um valor para uma função, a gente colocava vírgula e outro valor? Aqui é a mesma coisa. Vai colocar o primeiro valor e o segundo valor vai ser o valor que eu vou colocar aqui. Se eu rodar, nada acontece porque ele está esperando eu dizer um número. E aí depois que eu disser um número e clicar Enter, A igual a 42 está funcionando. Beleza, se eu quisesse pegar um outro B e imprimir a soma deles, dá para eu fazer isso aqui, né? Eu posso colocar int B. Aí se a gente quisesse pegar como entrada, eu recomendo você pause o vídeo e tente fazer, tentando entender mais ou menos como que funciona. Aí eu posso colocar sim, seta B. Aí eu vou colocar A mais B é igual a, e aí vai ser A mais B. Você pode fazer cálculos aqui dentro. Não se preocupe. Tudo isso aqui vai funcionar. Ou você pode criar uma outra variável aqui chamada int c. Depois dizer que c é igual a A mais B. Vou colocar aqui c. Pode fazer qualquer um desses. E outra vez você não precisa criar a variável e depois atribuir um valor. Você pode fazer isso aqui. Int c igual a... Isso aqui também funciona, ok? Ou essa forma, que é criar sem atribuir valor, ou criar e atribuir valor. Ok. É isso que a gente chama de atribuição. A gente atribui um valor a alguma coisa específica. Ok. Então vamos rodar só para ver se está funcionando. A outra coisa é... Ele não precisa que você pule linha para ele pegar um número. Então se eu colocar 42 e 8 assim, só com espaço de diferente... dividindo eles, ele vai fazer isso. Ele vai atribuir esses valores para A e B. Ok. Eu acho que isso aqui está próximo do que vocês viram em C. E se você já viu algo avançado em C, você vai ver que isso aqui significa um negócio totalmente diferente lá. Aqui significa aquela coisa mesmo, porém eles têm magia aqui nessa linguagem. Enfim, pegando valores do usuário, podendo fazer isso aqui, você já consegue fazer maravilhas. Já consegue fazer muita coisa mesmo. E aí eu só quero colocar aqui nesse código também para você saber. Muitas coisas de Python vão funcionar aqui. Então, isso aqui ainda é multiplicação. Isso aqui ainda é divisão. Isso aqui ainda é subtração.
Isso aqui não funciona. Em Python isso aqui seria potenciação. Para você fazer potenciação você usa uma função. Eu posso passar o nome dessa função, acho que é POW, e aí você passa alguns valores. Eu vou verificar isso aí e aí eu coloco aqui. Dá pra ver aqui. Porque eu sei que essa biblioteca existe aqui no... Porque, resumindo, essa linha aqui, ela coloca algumas bibliotecas pra gente poder usar. Uma delas é a do CIN, outra é do printf. Em geral, algumas bibliotecas que são necessárias. Aí vai ter algumas funções aqui. Tem o nome das funções. Essa função aqui. Se eu colocar aqui que vai ser... É porque aqui a gente teria que trabalhar com outros tipos de valor, que eu vou mostrar daqui a pouco. Use POW, que é de power de inglês, que é potenciação. Outra coisa que você conseguir fazer em Python é essas duas barras significavam... O que elas significavam? Significavam divisão exata. Divisão sem vírgula, eu vou colocar... Não, divisão de inteiros, eu acho que é mais claro. Pronto. E aí você vai ver que essas duas barras aqui significam comentário agora. Por isso que a gente não consegue usar elas. Hashtag, ele é usado em alguns casos muito específicos, então ignore. Hashtag não é mais comentário, essas duas barras mesmo. E, deixa eu ver, tem mais alguma coisa em Python que existia que a gente usava? A gente usava mais igual, né? Mais igual aqui existe também. Então você pode usar mais igual. Bom, lembram que a gente que tinha float em Python pra gente ter valores com vírgula? Bom, aqui também tem valores com vírgula, então se eu colocar float ao invés de int, e aí c igual a... e aí vamos usar aquela função de potenciação, aí vai ser a... E eu vou passar também, vamos dizer 2. E eu vou colocar 2.0 só para ficar claro que é potenciação, que é um número com vírgula. Ok, então eu vou passar A e colocar o quadrado dele. Vamos ver se tudo isso vai funcionar. Okay, ele tá reclamando de uma coisa, ó. O formatador %i espera um argumento do tipo int, mas ele recebeu do tipo double. Ah, olha, a gente não mudou o tipo de C, agora ele é um float, né? Então, tipo, ele não espera ele não espera ele tá esperando um inteiro e receber um float, ele vai ficar confuso mesmo. O que a gente faz? A gente coloca a porcentagem, porque ele não deixa mudar o código se ele estiver rodando. Eu coloco F de float e ele vai esperar um float ao invés de um inteiro. Se eu imprimir agora, vocês vão ver que vai funcionar. 5, 3, e aí dá 25, que é 25. Aqui, e eu posso colocar para ficar a potência de B. Então, isso aqui também funciona. 25, não. 5, e aí 4. E dá 625. Ok. E vocês vão ver que tem esses valores depois, porque é um valor com vírgula. Então ele vai colocar ponto, e aí depois, porque lá nos Estados Unidos e nos outros países a gente não usa vírgula para dividir. Para essa divisão a gente usa ponto. Ok. Isso aqui já é bastante das coisas. Vocês podem procurar, tipo, funções da biblioteca math. E aí vocês vão ter várias funções aqui. Tem alguns que vocês não vão usar muito, tipo atan2, mas ela é útil em alguns casos. Log, vocês podem usar. Modf, que eu acho que é... tem esse, né? Agora eu me lembrei. Também tem o grande porcentagem, que ainda significa módulo ou resto da divisão inteira. Como é que eu faço divisão inteira?
usa dois números inteiros. Simples assim. Se você dividir A por B e colocar dentro de um inteiro, vai sair um inteiro do mesmo jeito que você faria divisão de inteiros. Não funciona. Ok, pronto. Ok. Acho que era isso. Não me vim mais nada para passar hoje. Vocês podem ir procurando alguns aqui interessantes. Tem esse SQRT, que é a raiz quadrada. Também tem esse. Posso passar aqui. Acho que em Python era a mesma coisa. Você também usava SQRT. E pronto. Esse aqui é o código para resolver, para mostrar aqui como que funciona C++. Vou colocar até aqui mais uma coisinha. Int é igual a inteiro. E normalmente a gente nem usa float. Eu coloquei float aqui porque era o nome que a gente usava, né? Mas aqui a gente usa normalmente double. Double, ele significa dobro em inglês. E é porque ele é um float com o dobro da precisão. Tá vendo que ele tem tipo uns 6 valores depois da vírgula? Você pode imaginar que ele tem 12 valores depois da vírgula. Não é exatamente isso, mas é próximo. Ele é mais preciso do que um float. Então, um valor flutuante com vírgula. Ok. Eu acho que vírgula tem acento. Ok. Acho que é isso. Por enquanto a gente não vai ver a gente não vai ver strings, até porque normalmente a OBI nos entrega números. A gente não vai usar muito strings. Acho que é isso. Vocês podem pesquisar um pouco, vocês podem perguntar, sei lá, pro ChatGPT, como é que isso funciona, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. É top, recomendo. De novo ele fez isso, porque eu volto aqui pronto. Vocês podem colocar como vocês quiserem. Ok, acho que é isso por hoje. Próxima aula eu posso mostrar um pouquinho de resolvendo uma questão mesmo da OBI, talvez alguma da semana dessa OBI, mostrando como é que se usa. Eu espero fazer aulas presenciais, ia ser massa. Porém, essa aqui eu queria fazer porque eu tinha que ter feito essa aqui antes das férias, então eu quero mostrar para vocês aqui. Pronto, é isso e até o próximo vídeo.